Tensão máxima. Donald Trump dá prazo ao Irã e ameaça ataques devastadores caso não haja acordo até terça-feira à noite. E mais, Trump quer prender jornalista por vazamento sobre resgate de piloto americano em missão militar no Irã. E no espaço, missão da NASA bate recorde histórico e traz novas descobertas sobre a Lua. Peso no bolso, gasolina dispara na Flórida e atinge maior preço de Páscoa em mais de 20 anos. E no esporte, a FIFA inicia a preparação da arbitragem para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Tudo isso e muito mais no Brasil News, que começa agora. Boa noite. O presidente Donald Trump deu um prazo de até terça-feira às 8 horas da noite, horário da costa leste americana, para o Irã aceitar um acordo. Caso contrário, ameaçou ataques massivos, afirmando que o país poderia ser eliminado em uma noite. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this. But we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time. And after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Just to clarify, in order for Iran to successfully meet your deadline tomorrow, do they have to make a deal, open the strait, or both? We have to have a deal that's acceptable to me. And part of that deal is going to be, we want free traffic of oil and everything else. E o presidente Donald Trump ameaçou prender um jornalista que revelou o desaparecimento do segundo piloto norte-americano abatido no Irã. Ele exige que a fonte do vazamento seja entregue, alegando risco à segurança nacional. Segundo Trump, a divulgação comprometeu a operação de resgate que envolveu mais de 150 aeronaves. O piloto foi encontrado com vida em estado grave. Vamos ver um trecho do que disse o presidente. Which will hopefully find that leaker. We're looking very hard to find that leaker. And talked about there's somebody missing. They basically said that we have one and there's somebody missing. Well, they didn't know there was somebody missing until this leaker gave the information. So whoever it was, we think we'll be able to find it out because we're going to go to the media company that released it and we're going to say, national security, give it up or go to jail. And we know who, and you know who we're talking about, because some things you can't do. Because when they did that, all of a sudden, the entire country of Iran knew that there was a pilot that was somewhere on their land that was fighting for his life. And it also made it much more difficult for the pilots and for the people going in to search for him. All of a sudden, they know that there's somebody out there. They see all these planes coming in. It became a much more difficult operation because a leaker leaked that we have one, we've rescued one, but there's another one out there that we're trying to get. So actually, the country, Iran, put out a major notice, you all saw it, offering a very big award for anybody that captures the pilot. E a missão da NASA entrou para a história ao ultrapassar o recorde da Apollo 13, alcançando mais de 400 mil quilômetros da Terra. A aproximação com a Lua dura cerca de 7 horas e traz observações inéditas do satélite, ampliando assim o conhecimento sobre o espaço. Vamos ver agora um giro de notícias pela região de New York e New Jersey. Em New York, um menino de apenas 5 anos caiu da janela do terceiro andar de um prédio no Bronx.
O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira e testemunhas ouviram o impacto e prestaram socorro até a chegada do resgate. A criança foi levada ao hospital e está em estado estável. Segundo autoridades, a janela não tinha grades e um dos pais estava em casa. Um homem morreu e outro ficou ferido após um tiroteio em frente a um restaurante no Brooklyn. O crime aconteceu no fim da tarde do domingo na região de Cypress Hills. As vítimas tinham 30 e 50 anos. O mais jovem não resistiu e um suspeito foi detido. A polícia ainda investiga a motivação do ataque. Uma tentativa de roubo de carros de luxo termina em caos em Manhattan. Criminosos invadem garagem Hell's Kitchen, mas um deles bateu uma McLaren em um poste logo após fugir. Outros veículos também foram danificados. A polícia busca os suspeitos que conseguiram escapar em outro carro de luxo. Uma passageira deu à luz dentro de um voo vindo da Jamaica, momentos antes de pousar no aeroporto JFK em Nova York. A tripulação acionou equipes médicas que atenderam mãe e bebê logo após a aterrissagem. O parto aconteceu ainda durante a aproximação, sem declaração de emergência. Nova York virou um espetáculo de cores neste último domingo de Páscoa. Na Quinta Avenida, milhares de pessoas desfilaram com fantasias criativas, chapéus extravagantes e até pets caracterizados. A tradicional Easter Parade em frente à Catedral de St. Patrick mais uma vez transformou a cidade em um grande palco de celebração e alegria. Na Pensilvânia, um pequeno avião fez um pouso de emergência em plena rodovia na I-78, em Arlington, surpreendendo motoristas. A aeronave saiu de New Jersey, mas apresentou falha no motor durante o voo. Imagens mostram o momento em que o piloto consegue pousar entre os carros sem atingir nenhum veículo. 2 pessoas estavam a bordo e ninguém ficou ferido. A Autoridade de Aviação dos Estados Unidos abriu investigação. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma casa multifamiliar em Seaside Heights, no litoral de New Jersey. As chamas começaram por volta das 3 horas da manhã do sábado. 3 famílias com 9 pessoas moravam no local. Ninguém ficou ferido e a Cruz Vermelha prestou assistência às vítimas. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma fábrica de química abandonada em Patterson. As chamas começaram durante a madrugada e rapidamente tomaram todo o prédio, exigindo 5 alarmes e mobilização de equipes da região. O combate foi dificultado pela baixa pressão de água e pelo excesso limitado ao local. Apesar da gravidade da fumaça intensa, não houve registro de feridos. O espetáculo da cerejeira já tem data para atingir o auge em Newark, New Jersey. O Peak Bloom no Branchburg Park acontece entre os dias 5 e 12 de abril, com mais de 5.000 árvores floridas, a maior coleção dos Estados Unidos. O tradicional festival completa 50 anos e promete atrair milhares de visitantes neste mês de abril. A seguir, motoristas da Flórida Central já sentem no bolso o aumento no preço dos combustíveis. A gasolina atingiu o valor mais alto para o feriado de Páscoa em mais de 2 décadas. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Os motoristas da Flórida Central estão sentindo um impacto no bolso, com a gasolina atingindo o maior preço para um feriado de Páscoa em mais de 20 anos. A repórter Lorena Gomes tem as informações.
O preço médio do galão de gasolina no domingo de Páscoa na Flórida Central chegou a $4,20, bem acima da média nacional de 4,11. Em Orlando, o preço médio está em $4,25, com postos chegando a cobrar até $4,29. Em Gainesville, o valor é ainda mais alto, com média de $4,28. O aumento é impulsionado pela alta do preço do petróleo no mercado internacional e pela grande demanda de viagens durante o feriado. Especialistas alertam que os preços podem continuar oscilando nas próximas semanas, dependendo do cenário global. Motoristas já sentem o impacto e buscam alternativas para economizar, como reduzir deslocamentos ou procurar postos mais baratos. E o relatório de prisão do marido da vice-prefeita de Coral Springs trouxe mais detalhes sobre a morte dela. Segundo o documento, Stephen Bowen teria confessado a um familiar que atirou na esposa 3 vezes com uma espingarda. O corpo de Nancy Metier Bowen foi encontrado no quarto, envolto em cobertores e sacos de lixo, na semana passada. Antes da prisão, o suspeito teria tentado se desfazer da arma e de munições. A polícia foi acionada após a vice-prefeita não comparecer a compromissos oficiais e ser dada como desaparecida. Stephen Bowen foi preso como principal suspeito e responde por assassinato premeditado e obstrução de justiça. Ele segue detido sem direito à fiança. O caso é investigado como violência doméstica. E um motorista de caminhão foi preso após dizer falsamente que havia bombas no veículo que ele dirigia. Kelvin Harp, de 49 anos, do Tennessee, foi acusado de diversos crimes, entre eles fazer relatório falso de bomba e ameaças terroristas. O caso levou ao fechamento da I-4 em Sanford, no sentido leste, durante cerca de 90 minutos no horário de pico na sexta-feira. O esquadrão antibombas do condado do Seminole e a patrulha rodoviária da Flórida revistaram o caminhão, mas não encontraram explosivos. Harp recebeu fiança total de $105 mil e agora aguarda o processo. O incidente gerou transtornos no trânsito da rodovia, mas não houve feridos. E um homem foi preso após atirar contra o carro da ex-namorada de 27 anos enquanto ela estava no banco do motorista. Segundo a polícia, ele também teria fugido com a filha de 4 anos no veículo. O suspeito, Josué Emanuel Figueiroa Júnior, de 27 anos, confrontou a vítima primeiro em um bar, a agrediu fisicamente e continuou a assediando por telefone. Depois, no estacionamento, ele disparou vários tiros contra o carro da vítima, roubou o celular dela e fugiu. Os policiais localizaram Figueiroa em casa após ele ter fugido em uma motocicleta e corrido para uma área arborizada. Convencido pela própria mãe, o suspeito se entregou e foi preso. A fiança foi fixada em $22.500. Figueiroa enfrenta acusações de tentativa de homicídio, lesão agravada, disparo de arma de fogo em público, roubo, danos criminosos e negligência infantil. E um menino de 4 anos foi encontrado sem vida após se afogar em uma piscina comunitária em Kissimmee, no condado de Osceola, no domingo à tarde. Segundo a polícia, a criança, que viajava com a família da Geórgia, se distanciou dos parentes antes de cair na água. Testemunhas retiraram o menino da piscina e fizeram massagem cardíaca até a chegada dos socorristas. Ele foi levado para um hospital local, onde foi declarado morto. O escritório do xerife de Osceola investiga o caso. E os motoristas em Miami-Dade que estão com a carteira suspensa vão poder regularizar a situação com um programa que começou hoje. Até o dia 19 deste mês, o condado de Miami-Dade vai suspender taxas de cobrança sobre multas de trânsito, estacionamento e processos judiciais. Essas taxas podem representar até 30% do valor total das dívidas, o que pode reduzir consideravelmente o que os motoristas precisam pagar. A maioria das suspensões está ligada a multas não pagas ou pedágios e não a infrações graves. A ação faz parte da Operação Greenlight, que começou hoje no condado. Segundo as autoridades, o objetivo é ajudar quem enfrenta dificuldades financeiras a voltar a dirigir legalmente. Na última edição do programa, motoristas economizaram quase $300 mil em taxas. Cuba começou a libertar prisioneiros poucas horas depois do governo do país anunciar uma ampla anistia que coincide com a campanha de pressão mais intensa exercida pelos Estados Unidos.
Os ex-prisioneiros saíram livres horas após o governo cubano anunciar uma ampla anistia na sexta-feira. Isso coincidiu com a campanha de pressão mais intensa exercida por Washington em décadas. Os Estados Unidos disseram que estão monitorando de perto se aqueles que consideram presos políticos estariam entre os libertados. E isso há muito tempo foi um grande ponto de conflito nas negociações entre Washington e Havana. A Reuters conversou com vários que haviam sido perdoados por crimes comuns, que iam de roubo a suborno, mas nenhum esteve envolvido em protestos antigovernamentais. Este homem diz que é grato por este gesto e que dá a chance de reconstruir a vida e se reintegrar à sociedade. I'm thankful for this gesture, says Harold Baez. It gives me the chance to rebuild my life and rejoin society. Mais de 2.000 prisioneiros estão prestes a ser libertados como parte do que a mídia estatal cubana chamou de um gesto soberano e humanitário, a maior anistia desse tipo em 10 anos. A libertação de todos ou da maioria dos presos políticos seria vista como uma grande concessão da parte de Cuba nas negociações em andamento entre os dois países. Grupos de direitos humanos, alguns financiados pelo governo americano, dizem que Cuba está detendo centenas de presos políticos, com estimativas variadas, e prometem escrutínio sobre o processo de libertação dos presos. Cuba negou repetidamente que detenha prisioneiros políticos. As autoridades dizem que aqueles presos durante protestos antigovernamentais são considerados culpados de crimes como desordem pública, resistência à prisão, roubo e vandalismo. No próximo bloco, a FIFA iniciou a preparação da arbitragem para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Chegou a hora que você esperava no Seabra Foods. Agora, no Seabra Foods, você ganha mesmo. Cada compra vira ponto. Ponto vira desconto na hora. Só digitar o celular. Pronto, cupom na hora. Cadastre-se no caixa e já resgate seus cupons ou acesse Seabra Foods Rewards e prepare suas ofertas para a próxima visita. Seabra Foods Rewards, seu programa de pontos, sua economia de verdade. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Veja agora um giro de notícias do Brasil. Uma cobra jiboia assustou turistas ao dar um bote contra a janela de um carro em uma estrada rural de Mato Grosso. O ataque pode ter sido uma reação ao comportamento de pessoas que estavam provocando o animal momentos antes. O vídeo viralizou nas redes sociais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e especialistas alertam: a jiboia não é venenosa, mas pode atacar quando se sente ameaçada. Uma aposentada de 88 anos perdeu R$44 mil após cair no golpe do sequestro do celular. Criminosos se passaram por funcionários do INSS e conseguiram acesso total ao aparelho da vítima. O dinheiro era uma economia guardada para as netas. O caso acende o alerta: nunca instale aplicativos ou compartilhe dados por telefone. Uma jovem de 18 anos está desaparecida após um acidente de lancha no Lago da Serra da Mesa, em Goiás. Segundo os bombeiros, a embarcação bateu em um galho e 3 pessoas caíram na água. 2 tripulantes foram resgatados, mas Tainara Lima da Silva segue desaparecida. As buscas subaquáticas continuam nesta segunda-feira. Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou as acusações de assédio sexual feitas por Blake Lively contra o ator e diretor Jace Baldwin.
Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou na quinta-feira as alegações da atriz Blake Lively de assédio sexual contra o ator e diretor Justin Baldoni. A decisão ocorre após mais de um ano de disputas judiciais sobre o que aconteceu durante a produção do drama romântico É Assim que Acaba, de 2024, dirigido por Baldoni e estrelado por ambos os atores. Os advogados de Lively argumentaram que Baldoni cruzou, repetidamente, limites profissionais no set e o acusam de se desviar do roteiro e acrescentar o que descreveram como conteúdo sexual desnecessário. Isso incluiu uma cena em que ele supostamente acariciou Lively sem consentimento. Mas, em uma decisão de 152 páginas, o juiz distrital dos Estados Unidos, Lewis Lyman, afirmou que a conduta alegada parecia ter como objetivo a personagem de Lively e não a atriz em si. Segundo ele, cineastas precisam ter espaço para experimentar dentro dos limites de um roteiro acordado, sem automaticamente enfrentar responsabilidade por assédio sexual. Ainda assim, o caso não acabou. Lyman decidiu que os jurados podem analisar a alegação de retaliação de Lively, incluindo se a produtora de Baldoni, a Wayfarer Studios, prejudicou a carreira dela após ela reclamar de má conduta no set. Os jurados não decidirão se Lively foi assediada sexualmente, mas podem ouvir algumas de suas alegações quando o caso for a julgamento em 18 de maio. Os advogados da atriz disseram que ela aguarda com expectativa a oportunidade de depor, enquanto os representantes legais de Baldoni comemoraram a decisão, afirmando que o processo remanescente é significativamente mais restrito. Apesar de críticas mistas, É Assim que Acaba arrecadou mais de 350 milhões de dólares em bilheteria mundial. A Coreia do Norte deu sinais de afastamento do Irã e abre espaço para diálogo com os Estados Unidos. Segundo a inteligência da Coreia do Sul, Pyongyang evitou apoiar Teherã no conflito e tenta aliviar a pressão econômica. A Coreia do Norte parece estar, de forma discreta, se afastando de seu parceiro de longa data, o Irã, enquanto mantém abertas as opções com os Estados Unidos. Isso é o que afirmaram parlamentares sul-coreanos nesta segunda-feira, após obterem informações da agência de inteligência do país. O Serviço Nacional de Inteligência de Seul, ou NIS, disse que Pyongyang não enviou armas ou suprimentos ao Irã desde o início da guerra, no fim de fevereiro, e que permaneceu notavelmente em silêncio quando o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, foi morto em ataques aéreos. A Coreia do Norte também não parabenizou o filho de Khamenei depois que ele foi nomeado novo líder do Irã. Enquanto China e Rússia têm se pronunciado repetidamente sobre o conflito, Pyongyang emitiu apenas 2 declarações mais moderadas até agora e evitou críticas diretas ao presidente dos Estados Unidos. O NIS acredita que a contenção é deliberada, com o objetivo de preservar espaço diplomático antes da cúpula entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente norte-americano, Donald Trump, em maio. Ao mesmo tempo, a inteligência sul-coreana afirma que a guerra está aumentando a pressão sobre a economia norte-coreana, o que força Pyongyang a buscar apoio além do Irã. Park Sun-won é membro do Comitê de Inteligência do Parlamento da Coreia do Sul. A Coreia do Norte também enfrenta dificuldades econômicas significativas devido à guerra no Oriente Médio. Eles estão sofrendo reveses na obtenção de suprimentos industriais, aumento de preços e disparada das taxas de câmbio. Nesse cenário, estão se movimentando para garantir mais petróleo da Rússia. Autoridades de inteligência afirmam que comentários recentes de Kim Jong-un sobre se dar bem com os Estados Unidos apontam para um movimento calculado, posicionando a Coreia do Norte para conversas com Washington quando o conflito no Oriente Médio arrefecer. A FIFA iniciou a preparação da arbitragem para a Copa do Mundo Feminina de 2027. No Rio de Janeiro, 24 árbitras das Américas participaram de um seminário técnico e teórico. Sometimes it's easier to do it with your friends. On the right side, transition, change in speed. Victory to the ball. So our team have
considering that 24 hours later we had exactly... Ensuring the safety of the opponent. And we go again. In this case, what is the decision? Is what I suggest. Yeah, for today. So, to make the player... Okay, we have the first contact we had by that time. To get sure he can see and he has a good angle to help. We had some incident in the last couple of years where it's clear. You can see clearly? Some 45 minutes, 1 hour more. One attacker is not so that. Okay? The hand case maybe or There's an attacker who takes a shot and it... Group number 4. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e boa noite.